Pois é, meus amigos, a possibilidade de sanções para o ministro Alexandre de Moraes, para outros ministros da corte e também suas esposas, além do PGR e do delegado da Polícia Federal, Fábio Chó, já é visto em Brasília como uma realidade. Eles agora já passaram da fase da negação, aquela fase da esbórnia, do deboche, para a fase do caiu a ficha. Pois é exatamente disso que se trata. Eles entenderam agora, do meu ponto de vista, tardiamente, que as sanções virão. E eles estão, assim, desesperados para encontrar uma saída honrosa para eles. Bom, eu acho que já é tarde demais para algum tipo de negociação com o governo americano ou tentar, de alguma forma, amenizar esse tipo de sanção. Porque quando você é sancionado pela Magnitsky, não tem alívio, não tem história, não tem como dourar a pílula. Ou é ou não é. Não existe meia grávida. É a mesma coisa. Não existe uma meia Magnitsky, né? Então eles já passaram daquela fase, como eu disse, onde eles achavam que as idas de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e as conversações que ele entabulava lá com autoridades americanas do primeiro e do segundo escalão, que eles tratavam como bravata, parece que não é bravata, não é mesmo? As coisas estão acontecendo. Muito disso aí, evidentemente, é fruto do trabalho de Eduardo e também da pressão das Big Techs, porque todo mundo sabe que as Big Techs, na pessoa do senhor Elon Musk, do senhor Chris Pavlovski do Rumble e também do Mark Zuckerberg da Meta, eles têm voz, sim, e poderosa lá dentro do governo americano. E eles são os maiores prejudicados porque tiveram que acatar ordens ilegais e sigilosas e parece que eles não querem mais saber disso. Então, juntando esses três poderosos com também a pressão do Eduardo Bolsonaro, as coisas parecem que estão se encaminhando definitivamente para uma sanção aos ministros. E, segundo Eduardo, isso não está longe, talvez até no final desse mês. Ora, faltam 4 ou 5 dias para o final do mês, mas ele também deu um prazo maior de 2 a 3 semanas. Enfim, está perto, cada vez mais perto de que tudo isso aconteça. Porque, como bem disse o secretário de Estado americano Marco Rubio, agora está na fase de apresentação de provas e, evidentemente, que a depender da reação do governo brasileiro, essas sanções poderão ser colocadas mais rapidamente ainda. O que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, que se o governo brasileiro, agora que está em xeque, ele pisar fora da linha, ele tomar alguma atitude precipitada contra o governo dos Estados Unidos, alguma retaliação, quem sabe, né? Aí sim, esse processo poderá ser acelerado e as sanções saírem mais rápido ainda. Ou seja, é praticamente um checkmate que o governo Trump deu nos ministros da Suprema Corte. O curioso é que agora que a ficha caiu, né, algumas autoridades parece que foram pegas de surpresa. Mas como assim foram pegos de surpresa se isso está rolando há muitos anos? E se intensificou há pelo menos 2 anos e meio a partir da chegada do Lula ao poder. Então, eles dizerem que foram pegos de surpresa só mostram que, de fato, eles são mais despreparados do que o que a gente pensava. Que eles não entendem nada de política, apesar de se arvorarem uma corte política, né? Enfim, a diplomacia brasileira é um fiasco, o Brasil é um anão diplomático e qualquer atitude que for tomada a partir de agora e que seja interpretada pelo governo americano como algum tipo de retaliação, as sanções poderão vir mais cedo e mais abrangentes, ou seja, para mais pessoas ainda.
O governo está meio perdido, é verdade, como sempre, desde o início, tentando entender se o processo está definido para ver se ainda existe uma possível gestão diplomática da crise. Do meu ponto de vista, não existe. Essa fase da negociação já passou. Agora já era. Vocês, o governo e o consórcio que governa o Brasil, né, com as Forças Armadas, o Judiciário, a mídia e o Executivo e uma parte do Congresso foram longe demais. Não tem mais o que negociar agora. Vocês poderiam ter negociado no início, quando tudo isso foi denunciado pelo próprio Elon Musk, mas vocês não quiseram saber, deram de ombros, acharam que o Biden seria reeleito e que vocês continuariam fazendo o que bem entendiam em relação às empresas americanas e a cidadãos americanos também. Só que, como eu disse, essa fase já acabou. Bom, ainda tem aquele problema da falta de atuação da diplomacia brasileira americana nos Estados Unidos, que não são nem recebidos pelo terceiro escalão da diplomacia americana. Ou seja, os americanos não querem papo, diplomaticamente falando, com os brasileiros. Claro que comercialmente eles ainda são o nosso segundo maior parceiro comercial e isso tem um peso, isso é importante. Mas de qualquer jeito, agora eu acho que é tarde demais para pensar em algum tipo de negociação. Agora, meu amigo, é sentar e esperar para ver qual vai ser a sanção, com quais autoridades serão sancionadas e aí sim ver o que é que o governo brasileiro poderá fazer. Se o governo tivesse juízo, não se meteria nessa, mas Lula deve o cargo dele ao STF, como todo mundo sabe, e ele não tem como não se meter. Lula agora é obrigado a ajudar o STF, que está em maus lençóis, e mesmo assim, nenhuma ajuda do governo federal será suficiente para tirar sanção alguma. É isso. A ficha caiu em Brasília e foi tarde demais. E você, meu amigo, o que é que você pensa sobre isso? Você acha que a ficha caiu tarde demais? Você acha que ainda dá tempo de algum tipo de negociação com o governo americano para que as sanções não sejam aplicadas? Ou você acha que a vaca foi pro brejo e que agora não tem mais o que fazer? É sentar, esperar e chorar. Deixa aí no comentário, por favor.